Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Começou o Big Brother Turbo, o BBB Turbo que começou já em grande estilo, já formando o paredão, fazendo prova do líder. Tivemos também o paredão formado que está Domitila, Fred Nicásio e Gustavo. Tem enquete no Spotify para votar, então vote, é um voto rapidinho, é um voto único por pessoa no Spotify. Vamos começar com antes da prova do líder, a gente teve o Big Fone, o temido Big Fone. O Big Fone que ia tocar às 18h30, todo mundo na expectativa lá. Quem estava mais próximo do Big Fone era o MC Guimê, que estava sentado na varanda. Tinha o César Black, que estava dentro da piscina, e ao redor, pertinho do Big Fone, tava a Bruna e o Fred Desimpedidos. Fred Eles Desimpedidos estavam fazendo uma caminhada, né? O e a Fred e Bruna a Bruna. e a Bruna e o Fred Desimpedidos não quiseram atender o Big Fone, não foram correr atender o Big Fone. E quem atendeu foi o MC Guimê. MC Guimê quase desligou o Big Fone, porque ele pensou que era pro Cesar Black. Né? E o Big Fone daí alertou, daí falou que ele tinha um poder supremo. Então ele podia mudar o paredão, ele podia mudar o voto do líder, podia mudar o voto da casa, podia mudar o contragolpe. Você ganhou o poder supremo. Com ele você vai poder trocar qualquer indicação ao paredão, inclusive a do líder. Caso você seja um dos indicados, poderá usar o poder supremo para colocar alguém no seu lugar. Guarde este segredo. Se você contar para alguém, você estará no paredão. Segredo. Ele podia fazer qualquer alteração no paredão. Inclusive, se tirar do paredão se ele tivesse, né? Você gostou do MC Guimê atendendo o Big Fone? Olha, eu gostei porque assim, o MC Guimê é um dos maiores jogadores aí, desde quando ele entrou. Tanto que ele virou alvo por causa disso, porque ele deixou muito claro que ele está jogando e ele até desacelerou um pouquinho quando o Gabriel saiu, né? Mas ele estava numa vibe com o Gabriel de jogar, não queria saber. Só que ele desacelerou um pouco, mas ele ficou vivo, né? E observando tudo, dando opinião. Então, assim, foi para um paredão e voltou. Então, eu estava torcendo para o Guimê pegar, porque o Guimê ele ia tomar uma atitude, né? É Sim. um poder supremo, uma pessoa que receber, e o ideal seria que fosse um tremendo de um jogador, né? É, Então, muita gente estava torcendo para o Guimê. Ou o Alface também, que o Alface, ele teve esse último movimento que ele fez aí de colocar o líder, né, no monstro, que ele dividiu opiniões, mas ele acabou saindo vitorioso porque ele voltou do paredão, né? sim. Então, isso daí, na verdade, essas coisas vão ficando na história. E vão ficando meio velho o assunto, porque surge outro assunto, né? Agora, quando a gente espera o Big Fone tocar, que está todo mundo na expectativa, você vê Bruna e Fred circulando toda hora, passando na frente do Big Fone, e o Guimê sentado e Black na piscina. Então, a gente entendeu assim, bom, Bruna ou Fred vão atender, né? Sim. Só que na hora que tocou, Eles ele já pararam. falou, ele, ele falou, eu não vou. É. E o Guimê, em alguns segundos, o Guimê viu que eles estavam na frente e que aí ia deixar para eles atenderem. Quando ele viu que eles não se movimentaram, ele saiu em disparada, né? Tanto é que o Cesar Black ele foi pro outro Big Fone. Isso, então assim, é lógico que o Guimê chegou antes, porque o Guimê já estava esperto. O Guimê sempre falou, eu quero atender, eu vou atender o que for, não quero saber tal. Então a gente sabia que o Guimê era uma pessoa que atenderia o Big Fone. Só que a gente não imaginava que a Bruna e o Fred não iam atender, que eles estavam praticamente do lado quando tocou. E o Guimê saiu correndo,
vendo que eles não iam atender. Aí o Gamer foi e atendeu. Então, como a gente sabia que o poder era muito bom, a gente já ficou contente. Mas se fosse ruim, ele ia administrar de boa também, porque ele tá pronto para tudo, ele falou. Eu tô no jogo, eu tô pronto para qualquer coisa. Se for coisa ruim ou coisa boa, eu vou me jogar. Então, Sim, assim, eu achei bem legal que ele ganhou. E também que ele é a pessoa que é o contraponto ali. Ele não é uma pessoa que puxa saco de ninguém, não é uma pessoa também que é mal educado, grosso com ninguém, né? Ele ele está sempre ali conversando, se dá bem ali com uma turma. Tem gente que não gosta dele também, isso daí é declarado, né? Da parte dele também, ele não faz questão também de ficar cheio de coisinhas, de falsidade, né? Não é uma pessoa, é uma pessoa bem direta e reta. Então eu sim. gostei que ele atendeu. E a gente sabia que ele ia agir, né? Não É. ia atender para fazer uma coisa mais do mesmo, né? E Eu mais uma gostei. coisa também, eu também gostei também do MC Gui me atendendo. Eu queria que ele ou o Alface atendesse, porque a gente sabe que eles vão se comprometer com o jogo, não vão ficar com medo de usar o É. poder. Então eu queria muito, eu tava torcendo mesmo pro MC Gui me atender, porque ele tava mais perto. E daí a Bruna e o Fred não foram. E o Cesar Black, eu tive um medo porque teve um momento que a câmera, quando o Big Fone começou a falar, que a câmera focou no Cesar Black. Aí eu falei, nossa senhora, o Cesar Black atendeu. Não. E daí ele desligou. E mais uma coisa também, mais uma coisa sobre esse Big Fone, o MC Guimê estava se contorcendo de vontade de falar, E mas ele era não podia segredo, né? falar. Era É, segredo. É. então ele quietinho lá na frente lá de Bom, todo se mundo, ele falou assim, eu não contasse, posso ele estava no paredão, né? ir. E daí ele quietinho, tanto é que o Alface até chegou nele e falou assim, não olha pra ninguém, fica com a cabeça baixa, não fala com ninguém sobre isso. Se alguém perguntar alguma coisa, você fecha a cara e não fala com ninguém. E É. daí até o MC Guimê, até depois, ele foi lá pro quarto lá do deserto sozinho lá, e começou a comemorar, pular, daí, sabe? Então, É. Não, e- e quando o Alface olhou, isso daí dá para ver as pessoas olhando para o Black com uma cara que, como quem diz, não acredito que ele está atendendo. E o Guimê do outro lado, né? As pessoas quando acharam que era o Black, as pessoas ficaram assim incrédulas, porque até o Alface ele estava com a cara assim, sabe, quase derrotado. Aí depois que viu que o Black fez o sinal, né? Que não era ele, né? é, Aí pôs de volta. Então, aí a coisa mudou de figura, mas foi bem, bem engraçado de ver, né? é. E o MC Guimê até falou sobre o Big Fone que quando toca e ele atende, não fala nada de primeira. Então espera É. um segundinho e daí começa a falar, daí o Big Fone. Só que ele tava quase desligando já o telefone já. É. Então Não, ele foi chegou bom. a pôr para desligar, ele chegou a pôr. Depois, quando ele viu, olhou para o Black, o Black pegou, fez um sinal assim que não era, aí ele catou de volta, que aí ele falou que É, escutou uma voz assim. sim. É. E bom, temos então o MC Guimê com poder supremo e tivemos a prova do líder hoje à noite, que a prova do líder foi disputada entre todos, menos o casal Gustavo e Kay, que tiveram aquela consequência da prova de resistência que teve na, E na o semana Mosca passada, também. E o Mosca, né? e o Mosca também. E a prova ela tinha 3 etapas. A primeira etapa era entrar numa piscina cheia de bolinhas. Nessa piscina cheia de bolinhas, tinha alguns cards que você tinha que pegar o card e sair da piscina. Quem pegasse todos os cards, quem pegasse um card estava para a próxima fase. Quem pegava esse primeiro card nessa primeira fase, passava para a segunda fase, que a segunda fase tinha alguns cards que apareciam numa mesa. E nessa mesa daí você poderia pegar um,
um recipiente, e quem não pegasse o recipiente, que o número escolhido, seu número escolhido, se o seu número escolhido não tivesse o recipiente, você está fora da prova. Na terceira etapa, tinha apenas um card que tinha o poder de eliminar alguém da partida. E daí a partida recomeçava, fazia tudo de novo, até sobrar os 3 finalistas. Certo. Então, na primeira etapa, na primeira fase da primeira rodada, Aline, Larissa e Marvila foram eliminadas. Na segunda fase, a Bruna foi eliminada. E na terceira, o MC Guimê encontrou o card e eliminou o Fred Nicásio na terceira fase. Aí, Certo. refez a fase, refez tudo, todas as fases. Então, Amanda foi eliminada, César foi eliminado, e daí o Fred encontrou o card e eliminou a Domitila. O Fred, o Bocurroso. Certo. E na última etapa, na última rodada, o MC Guimê foi eliminado na piscina de bolinhas, o Fred foi eliminado nos cards, e na terceira e última etapa, que tinha Ricardo, Cara de Sapato e Saraline ganhou a prova com o card, encontrou o card, então ela virou a nova líder. E com a liderança já teve já consequência já de botar já o VIP, tanto para colocar no paredão. No paredão, ela já colocou já de cara já o Cara de Sapato, já pegou de surpresa, mas já colocou já o Cara de Sapato, já porque o Cara de Sapato é a pessoa que ela menos conversava, a conversa de convivência, né? É. E Eu acho que a Sarah foi até corajosa, né? Porque ela escolheu uma pessoa que. E o pior é que ele estava achando que podia ser alvo, alguém chegou para falar para ele alguma coisa, que escutou o nome dele, só que a gente achava que era uma paranoia também, falar, não, não é, né? Porque ele está bolado, ele está preocupado. E no final das contas se concretizou, né? Porque eles tinham cogitado o nome dele, mas era assim, era só 3 pessoas ali que ninguém sabia se ia com o grupo ou não, porque o grupo não votava no Sapato. A Kay e o Cowboy não votam no Sapato, né? sim, A Domitila e o Nicastro provavelmente votariam, mas aí veio na liderança, né? Então a Sarah, eu acho que a Sarah ela gosta de ser coerente, né? Então, por exemplo, eles devem ter conversado alguma coisa que era uma possibilidade, e aí o que aconteceu? Ela usou essa possibilidade na hora que ela teve a liderança na mão, né? sim, e mais Então, uma coisa, é, é que o VIP o VIP da Sarah ficou o seguinte: a Sarah, própria dela, Ricardo, a Marvila, o Gabriel e o Fred Nicásio. Foi assim, então, que se formou o VIP. é. O VIP que tá com mais cara de xepa, que a gente esqueceu de falar isso daí, que todo mundo ficou zerado de estalecas, após o pessoal ficar sempre brincando com o microfone, não colocar o microfone corretamente. Então, o Big Boss, o Boninho, zerou a estaleca de todo mundo e disse, se continuar as coisas, vai todo mundo putar com nada. Foi bom essa punição coletiva, eu gostei, porque aí falou ainda que é para um ficar cuidando do outro, que agora é questão, tudo que tiver com relação a microfone, mau uso, né, do Sim. equipamento, ele vai punir coletivamente. Eu achei que, eu até na hora estava vendo esse comunicado dele, mas eu achei que ele ia dar um alerta para a próxima vez, mas aí ele já zerou na hora, né, foi cirúrgico, né, falou, ó, Sim. já avisei, tomaram estalecada individual, agora vou punir a casa inteira. E o engraçado é que eles estavam guardando dinheiro para o Poder Coringa, né? A Sim, comprar o Amanda poder. principalmente. Amanda Então, principalmente, então. então zerou, quem estava negativo ficou zero, quem estava com muito dinheiro ficou zero. Eu achei legal porque aí começa a dar as tretas tudo de novo, né? Para começar a juntar dinheiro, né? Sim, Agora, agora. outra coisa boa também, eu achei a prova do líder muito boa. Sim, Assim, por ser uma prova que a dinâmica dela seria rápida, ela com várias etapas e etapas eliminatórias, ficou bem assim emocionante, né? Uma e prova foi. é E e foi, fora foi.
E foi muito emocionante com o Alface, que o Alface teve, É, teve uma fase lá que ele demorou uns 10 minutos para encontrar o card, ele tava disputando com o MC Guimê até, é. tava demorando, demorando. Eu- A piscina de bolinha, ele competiu com a Amanda primeiro, na primeira fase, e depois na segunda ele competiu com o Guimê, né? Então, assim, então, ele já estava que não estava aguentando, né? De cansaço. Então foi uma sim. loucura. Agora, eu acho que eles vão pensar duas vezes antes de jogar kart em piscina de bolinha, viu? E mais uma coisa também, nesse momento aí dos cards na piscina de bolinha, o Tadeu narrando era a melhor Nossa, era, porque ele tinha, ele foi tinha demais. emoção, ele tinha emoção. Então, Amanda mergulhou, agora ela vai É. subir para pegar, mergulhou de novo, sabe? É. Então, Aí ele falava assim: o Alface está olhando para fora, ele está procurando o cara do lado de fora agora, nesse momento. Aí está chutando, agora ele vai com o chute, agora vai com a mão. Nossa, sim, e o Guimê não está aguentando mais, parece que vai parar. Foi então, muito engraçado. Ah, não, todo mundo na adrenalina, querendo, né? E o público assistindo, e ainda mais essa narração com eles, com os participantes, que eles não ouvem, né? A gente que ouve, assim, né? Mas é muito engraçado, o nossa. Tadeu botando emoção na prova. Então o Tadeu, ele é incrível narrando, é, é a É melhor muito legal. narração, sabe? Ele trouxe a emoção naquele momento lá. Não, isso porque a gente sabia que ali era o princípio de tudo, né? Porque, por exemplo, já tinha tido o Big Fone, que foi esse horário de 18h30, então a gente já estava acompanhando a movimentação da casa um pouco antes, né? E depois a gente continuou acompanhando e já na expectativa do evento noturno, né? Que tinha muita coisa para acontecer. E quando você começa a prova do líder e já começa com essa emoção toda, né? E você sabendo que ainda tinha outras coisas para acontecer, né? Então foi bem legal, foi uma noite muito legal. Acho que Foi, Big Fone, né? Tocar Big Fone é um negócio, né? Então, é, assim, eu acho que assim, muitas vezes, a hora que começar a perceber que o jogo está muito mais do mesmo ali, sabe, essa briga de grupos, eles têm que fazer isso mesmo para dar uma mexida, sim, porque é nessa hora, é um contragolpe, é um poder, que nem teve agora o Big Fone, que muda o jogo, porque, por exemplo, a gente está lá esperando, quem que vai para o paredão? A gente já sabe. O Guimê era alvo, o Alface era alvo, o o Black, Nicásio, o Black provavelmente Nicásio e Domitila sempre. Então, veja, então, improvável de Gustavo jamais. é. Ele não era alvo nem ia. Né? Ia ser muito difícil. Depois que a Sara Aline, ela indicou o cara de sapato teve um contragolpe, e nesse contragolpe puxou o Fred Nicásio. Então, depois o Tadeu chamou todo mundo para a sala e fez um voto aberto para todo mundo. Ninguém estava esperando, né, essa formação do paredão relâmpago que tinha acabado de acontecer a prova. Então, os grupos, muitas pessoas votaram individualmente, muitas pessoas não tiveram estratégia de grupo. E quem foi mais votado pela casa foi a Domitila, com 5 votos. Com isso, o paredão estava formado com Cara de Sapato, Fred Nicásio e Domitila. Mas, com o poder do MC Guimê tirou o Cara de Sapato da formação do paredão, tirou o cara salvou o cara de sapato e colocou o Gustavo daí. Colocou o Gustavo, então o Nossa, paredão se formou com Fred Nicásio, Domitila e Gustavo estão diretamente no paredão, sem bate-volta, sem nada. Que paredão emocionante, hein? e você sabe que a gente observou um fenômeno aí nesse paredão, que você vê que não conseguiram unanimidade. Então, por exemplo, o Nicásio, ele teria mais votos pela casa, todo mundo sabe. Ele teria, sei lá, o dobro de votos quase que a Domitila teve. A Domitila, não são todos que votariam nela, tanto que eles espalharam votos, né? Porque Sim, por pouco o Guimê que vai para o paredão, faltou pouco, né? Para o Guimê ir é, para o paredão. Só que, por exemplo, o poder do Guimê, o que
o casal Gusquet lá imaginou. Eles atacaram o Guimê nessa hora porque eles acreditaram que o poder do Guimê não tirava ele do paredão. Porque geralmente você faz um monte de coisa, menos te tirar de um paredão, né? Por exemplo, né? Então o que eles acharam? Eles falaram, vamos colocar o cara no paredão. Só que eles também não combinaram. Então veja, eles combinaram uma coisa e aconteceu outra, né? O Alface estava livre, tinha sido alvo deles na semana anterior, né? Porque o Black votou nele direto, então era uma pessoa que poderia ser alvo de novo, né? E só que tem pessoas que não votariam no Alface. Então, quer dizer, se você tirar duas pessoas aí de paredão, tipo Domitila e Nicásio, os votos eles ficam tão dissolvidos que você não sabe quem vai para o paredão. E foi o que aconteceu. Por pouco o Guimê vai. Então, assim, por um voto, né? Por um voto, porque se empata. Tanto é que pessoas improváveis foram votados. Então, a Lin teve voto, o César de novo também teve voto, o Ricardo teve voto. O Gustavo, né? O Guimê devolveu o voto no Gustavo. Então foi um paredão inusitado, sabe? Mas você viu que o Guimê, ele só não se defendeu para contar votos porque ele sabia que ele ia se tirar do paredão. Sim. Então, por exemplo, se ele fizesse conta e ele não tivesse poder, ele não poderia jogar o voto dele fora, ele tinha que votar na Domitila. Só que o que aconteceu? Como ele já sabia que ele poderia se salvar, ele não votou na Domitila, por quê? Porque ele tinha aquele acordo velho com ela e ele preferiu não votar nela, né? E ele, para se salvar, ele não precisava votar nela, ele tinha o poder. Então, quer dizer, por pouco, quem roda é o sapato, né? Sim, bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes eu vou te fazer uma pergunta muito difícil. Muito difícil. Quem que você quer que saia nesse paredão? Domitila, Fred Nicásio ou Gustavo? O que a gente tem para analisar com relação a esse paredão é o seguinte: alvo da casa, Nicásio. Desde o começo foi para o paredão, o quarto secreto. Erros e acertos todo mundo tem aí. Todo mundo já falou alguma coisa que não devia, né? Cada um vai responder pelo que falou e pelo que fez, né? Domitila, alvo da casa também, né? Sempre. Então, nesse paredão, o único que não é alvo da casa é o Agroboy, cowboy. Sim. Né? E ele foi parar no paredão de uma forma improvável, né? E com uma pessoa, uma das únicas pessoas que poderia colocar ele no paredão, recebeu esse poder supremo. Então, eu acho assim, e num momento que o casal, ele está com uma decadência, tanto no jogo, porque quando eles entraram em dupla, eles se fortaleceram, eles estabeleceram alguma coisa com o público também, porque eles tinham alguma parte meio engraçada, né? Ali, cômica. Só que aí a gente foi percebendo que eles começaram a pesar a mão. E outra, você entrar num game desse para você jogar e você começar a fazer de uma forma que o público tá vendo, que é uma forma, eu acho que é desleal. Eu acho que é um jogo que ficou desleal. Por quê? Porque eles estão jogando, como fala? Com temas sujo. Com temas e situações que não dizem respeito ao game. Ainda mais uma pessoa que vem é atleta, né? Que seria a Kay. Então, na verdade, subentende-se que o atleta ele saiba competir, saiba ganhar e perder, né? Com dignidade, né? E a gente está vendo que isso não está acontecendo. Há uma arrogância, uma prepotência, uma superioridade, uma forma de você se achar melhor do que os outros. Então eles se juntaram com o Cris, eles se juntam por conveniência, até aí tudo bem. Você se juntar com um e com o outro, falar mal, falar pelas costas é uma coisa.
Só que eles estão indo um pouco além. Então, acho que justamente nesse momento, pararam num paredão, num momento bem delicado, que eles desconfiam, né, que pode ter sido visto aqui fora, e a forma como vai se interpretar é a forma como aconteceu, porque eu acho que não tem duas interpretações. Eles foram muito pesados no que eles falaram, no que eles criaram e no que eles tentaram, né, colocar nas costas do Fred Nicásio aí, por conta deles terem preconceito, né, intolerância à religião do rapaz. Pra mim é claramente, eu vou ficar votando no G-Show, vou ficar lá acampado, votando pra Gustavo sair, porque é um cara que quer fazer um personagem, quer ser o novo César do BBB 15, ele quer ser o cara que veio lá do interior, daí tá aprendendo as coisas, daí ele fala assim, nossa, eu leio devagar, ele falou isso, eu leio devagar porque eu não sei muito ler, mas o cara ele fez direito, pô, o cara ele fez faculdade de direito, pô. Não tem isso. Ele conta uma parte da história dele que as pessoas vão se comover, né? Sim, então ele tenta se fazer um papel de sofrido, de ai, coitadinho de mim, eu vim lá de longe e nossa, como eu sofro. E daí ele não solta a opinião dele no jogo da discórdia. Jogo da discórdia, ele tenta ser o mais superficial possível para tentar falar menos da pessoa, para tentar não atacar ela. Então ele chega no jogo da discórdia já pedindo desculpa já pra pessoa, já praticamente, já, sabe? E ele é um cara que não agrega em nada. Domitila tá agregando, Fred Nicásio tá agregando. Eles agregam o jogo de cada uma forma. Então, Domitila tá jogando com o público, Fred Nicásio que teve seus tropeços, ele começou a aparecer lá quando foi no quarto secreto, lá, daí parou de aparecer agora, mas tá aparecendo de vez em quando. O pessoal tá com alvo nele. Então, e o Gustavo, todo mundo, acho que todo mundo lá dentro, lá praticamente, lá, uns ou outros, acreditam que o Gustavo não vai sair. Porque o Gustavo, ele parece lá dentro, lá, na visão do pessoal lá dentro, lá, o pessoal acha assim, nossa, o pessoal lá de fora, o público lá de fora deve estar amando esse casal, porque esse casal é amor. Eles acham eles muito ingênuos, né? Mas aí que tá. Quando o casal ele é muito ingênuo, o casal é lindo, engraçadinho. Mas quando fecha a porta do quarto fundo do mar, o que eles fazem? Detonam o cara. Então, a língua vira um chicote, né? Então, isso daí aconteceu agora há pouco com a Kay e o Gustavo, que foram conversar com o MC Guimê lá no quarto fundo do mar. Quando o MC Guimê saiu do quarto, daí a Kay e o Gustavo, pega nas minhas bolas, sabe? Então, tem coragem de falar na cara. Eles não têm coragem de falar na cara. Esse casal é fake, esse casal é chato, é prepotente, é arrogante, é tudo, sabe? Chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado por quem ouviu a gente até aqui e tchau.